você presidente por um dia. Vídeo número 35. Uma produção Torre Smo. Pode parecer uma proposta irrealizável, mas não custa imaginar. Torre Smo acredita que este é um exercício que vale a pena. Sabemos que um presidente deve governar para todos, eleitores e opositores, religiosos, céticos, ateus, ricos, pobres, bonitos, menos bonitos, cultos, incultos, independentemente da etnia, gênero ou convicções, e assim por diante. O presidente eleito jura proteger e defender os interesses da nação durante o seu mandato, conforme estabelecido na Constituição de seu país. Pelo menos, é isso que diz a Constituição de cada país. Pode parecer que isso não tenha nada a ver com o tema que geralmente Torre Smo trata nesse canal, mas este vídeo é a continuação do anterior, Rússia, retorno das atividades da torre. Assista ao vídeo até o final e descubra que a perseguição russa à sociedade Torre de Vigia não passa de um falso mito, uma lenda urbana. Afinal, se o governo governa para todos, ele governa também para os rutherfordianos, ou testemunhas de Jeová, se assim preferir. Para entender melhor a dinâmica dos acontecimentos, precisamos analisar a perda de direitos da Watchtower de operar em solo russo, em um processo que teve início em 2015 e que dura até os dias atuais. Torre Smo propõe uma análise que busca ser o mais imparcial possível, trazendo à luz fatos importantes e inegáveis, muitas vezes relegados à sombra de outros eventos que roubaram a cena. Não é a primeira vez que infiltrados do governo se convertem para investigar grupos suspeitos independentemente da sua matriz. Não entrarei no mérito de como e por que determinados grupos sociais, religiosos, políticos e afins são monitorados internamente, pois cada país possui seus próprios padrões de segurança e objetivos sensíveis. Isso acontece até mesmo no Brasil, mas o foco deste vídeo é a Rússia e a sua relação com as testemunhas de Jeová. Em 2015, a Rússia, apesar de possuir um governo arreligioso, que não impede a população de praticar sua religiosidade, sentiu a necessidade de regulamentar grupos sociais, políticos e religiosos. Para tal, ela exigiu que tais grupos se adequassem às normas de soberania nacional, com atenção especial a grupos de origem estrangeira. É importante lembrar, enquanto desenvolvemos este raciocínio, que a sociedade Torre de Vigia na Rússia tem origem americana, um país que desde os tempos da União Soviética mantém conflitos político-militares com a Rússia, como mencionado no vídeo anterior. Tendo isso como parâmetro, prossigamos com as informações. A Sociedade Torre de Vigia não foi a única entidade religiosa formalmente convidada a se adequar à legislação do país. Outras religiões, também de origem americana, como as igrejas Mormon e Batista, entre outras, e até algumas vertentes do islamismo receberam solicitações semelhantes.
Vale destacar que desde 2015 a Igreja da Cientologia foi proibida na Rússia devido a infrações administrativas e questões de segurança nacional, sendo classificada a partir de 2021 como uma organização indesejável no mesmo nível da sociedade Torre de Vigia. As igrejas e diversas associações tiveram um prazo bastante generoso para se adequarem às exigências. Nota: a Igreja da Cientologia foi a primeira a sofrer restrições às suas atividades já em 2015. Em 2016, foi criada a Lei Yarovaya, um projeto de alterações nas legislações anteriores. Essa nova lei passou a ser aplicada efetivamente em 2017. Portanto, igrejas e associações tiveram tempo hábil para se adequar às novas exigências. As que se adequaram voltaram a ter suas atividades autorizadas. Não serve explicar por que a torre não foi autorizada, né? Achei importante trazer essas informações adicionais para uma análise mais completa dos fatos. Este vídeo não tem como objetivo discutir se o rigor com que os adeptos da torre estão sendo tratados é justo ou não. No entanto, é importante destacar que a responsabilidade pela perseguição penal deveria recair principalmente sobre a própria torre, sem, contudo, eximir a participação dos membros que infringem a lei. Você já ouviu falar de algum diretor da Sociedade Torre de Vigia sendo preso por desrespeitar as leis nacionais? Parece que, como sempre, são apenas os anciãos e pioneiros que sofrem em nome da organização. Curiosamente, seria uma excelente propaganda para a torre se algum diretor ou advogado da empresa enfrentasse prisão. Isso certamente aumentaria o ibope da causa. Mas como não há notícias disso, parece que o sacrifício continua recaindo sobre os mesmos de sempre. Por outro lado, Jesus deu um exemplo completamente diferente. Ele não só usou fenômenos naturais para proteger seus discípulos, mas também se entregou para poupar os que estavam com ele, conforme está registrado em João 18:8. Jesus respondeu: já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Quando a Sociedade Torre de Vigia exibe documentários sobre o caso da Rússia, está admitindo, ainda que indiretamente, que há sim liberdade religiosa no país. Afinal, a maioria de seus correligionários permanece em liberdade. Até mesmo aqueles que, em sinal de solidariedade, aplaudiram publicamente os fiéis que foram presos, não sofreram retaliações das autoridades russas, que permitiram essa manifestação sem intervenções. Bem diferente da época de Saulo. E pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso até Jerusalém. Atos 9:2. Saulo perseguia a todos indistintamente. O Kremlin não. Em 2017,
Antes do banimento oficial da Sociedade Torre de Vigia na Rússia, estimava-se um total de 175 mil adeptos. No entanto, considerando que esse número pode incluir simpatizantes e inativos, a quantidade de membros ativos talvez fosse mais próxima a 165 mil. Ainda assim, até os dias atuais, pouco mais de 120 testemunhas de Jeová foram presos no país. Não pretendo minimizar a gravidade dessas prisões que afetam centenas de membros, homens e mulheres. No entanto, é importante destacar que praticamente 99,99% das testemunhas de Jeová na Rússia vivem em liberdade, continuando a praticar a sua fé e realizando suas reuniões, mesmo sob monitoramento devido à sensibilidade do caso. Dessa forma, pode-se argumentar que não se trata de uma perseguição religiosa generalizada, mas de uma punição direcionada àqueles que infringem as leis anti-extremismo do país. Isso acontece na Rússia. Daniel 3:6. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Então, dizer que é perseguição pode ser uma definição muito forçada. Com isso, Torre Smo não está afirmando concordar ou discordar da posição político-administrativa do governo russo, mas apenas analisando o que de fato está acontecendo, com o objetivo de desfazer o falso mito da perseguição. Recapitulando, o governo russo obteve informações concretas por meio de literaturas e de funcionários que, ao que tudo indica, se convertiam nos salões do reino, recolhendo dados úteis e válidos para qualificar determinadas práticas como extremistas. Todos os países baseiam-se em pilares como trabalho, família e saúde pública. Quando uma nação, especialmente em um contexto geopolítico delicado, toma medidas para proteger sua soberania e o bem-estar coletivo, ainda que essas ações pareçam incomuns ou severas, é necessário avaliá-las objetivamente antes de tirar conclusões precipitadas. Além disso, as práticas promovidas pela Torre em relação à recusa de tratamentos médicos envolvendo sangue colocam em risco não apenas a vida de seus adeptos, mas também criam um impacto significativo sobre o sistema de saúde pública. Esse fator, sem dúvida, também contribuiu para a decisão do governo de banir a organização. Qualquer entidade, especialmente estrangeira, que promova práticas contrárias à Constituição Nacional, aos direitos sanitários e que ameace a coesão social estará sujeita às sanções administrativas previstas. Por isso, volto a repetir, não se trata de perseguição, como é frequentemente afirmado, mas de uma defesa legítima da unidade nacional e da proteção à saúde pública. É a partir desse contexto que nasce este vídeo com o título Você, Presidente por um Dia. Na introdução, foi mencionado que um presidente governa para todos, inclusive para adeptos de religiões cujas práticas podem ser vistas como contrárias à soberania nacional. Contudo, ele deve manter seu juramento de defender os interesses nacionais acima de tudo e de todos, priorizando a unidade familiar, os direitos civis e a segurança do país, além
da saúde pública. Portanto, nunca foi perseguição, mas uma consequência do descumprimento da lei do país que hospeda a torre. Mas não para por aí. Sendo a Watchtower uma entidade com sede nos Estados Unidos, um país com o qual sempre houve sensíveis diferenças diplomáticas, como você, no papel de presidente por um dia, reagiria ao saber que uma organização estrangeira, ainda que sem fins lucrativos, transfere parte dos seus lucros líquidos para o exterior? Além dessa evasão de divisas, que movimenta milhões de dólares, a organização interfere em questões sanitárias, contrariando a ciência e o bem-estar da coletividade, promove a separação relacional entre familiares, parentes e concidadãos em geral por meio do isolamento social. Convoca tribunais paralelos e, ao mesmo tempo, se recusa a relatar crimes praticados contra menores e vulneráveis ao sistema judicial, governamental, oficial, justificando-se na proteção do nome de sua associação, tentando implantar a cultura de origem de uma associação, busca enfraquecer ou até neutralizar as tradições locais. Como você agiria em nome do bem-estar do país, de seus concidadãos, tendo jurado a defender a soberania nacional e o interesse coletivo, se fosse presidente por um dia? A Igreja Ortodoxa Russa e o governo frequentemente argumentam que culturas estrangeiras, especialmente ocidentais, podem diluir ou ameaçar a autenticidade da espiritualidade e da cultura russas, que poderiam definir como cultura eurasiana. Para ilustrar melhor o conceito de diluir ou ameaçar a autenticidade espiritual e cultural, farei um pequeno exemplo de um aspecto cultural brasileiro: as festas juninas no Brasil. As festas juninas no Brasil, assim como a liturgia e práticas folclóricas da Igreja Ortodoxa Russa, têm uma forte ligação com a identidade cultural e religiosa de seus respectivos contextos. Em algumas áreas rurais da Rússia, por exemplo, o Kupala Night, Noite de Ivan Kupala, ocorre no mesmo período e combina tradições cristãs com antigas celebrações pagãs eslavas ligadas ao solstício de verão. Assim, a presença de uma religião estrangeira que venha a criticar, desvalorizar ou mesmo competir com essas tradições poderia ser percebida como uma ameaça à autenticidade cultural e ao tecido social. Se uma religião estrangeira, por exemplo, classificasse essas festas como inadequadas ou contrárias à fé, isso poderia ser visto como um ataque direto a um elemento central da cultura brasileira, indo além de questões espirituais e alcançando o âmbito do patrimônio cultural e da identidade nacional. Na Rússia, a Igreja Ortodoxa não é apenas uma religião, mas um símbolo de resistência cultural e histórica. A crítica ou competição por parte de religiões estrangeiras é frequentemente percebida como uma tentativa de impor valores não russos que ameaçam a soberania espiritual e cultural. Enquanto as festas juninas são uma tradição ligada ao folclore e à religiosidade popular,
A Igreja Ortodoxa Russa é uma instituição centralizada e profundamente alinhada ao Estado, com um papel político explícito. No Brasil, as festas juninas não têm essa mesma ligação com o governo. No caso russo, a oposição a religiões estrangeiras é uma política deliberada, enquanto no Brasil, conflitos com tradições religiosas ou folclóricas costumam surgir mais de forma pontual, como debates sobre sincretismo ou secularização. A comparação é válida porque, em ambos os casos, estamos falando de tradições profundamente enraizadas na cultura nacional que transcendem a esfera religiosa. A resistência à influência estrangeira, seja em relação à Igreja Ortodoxa Russa ou às festas juninas no Brasil, reflete a preocupação com a preservação de um patrimônio cultural único e o temor de que valores externos possam enfraquecer sua autenticidade. Não tenho a expertise de falar ou comparar o impacto socioeconômico da tradição cultural religiosa russa, mas proponho a um público brasileiro a importância socioeconômica de uma das festas nacionais mais sentidas no Brasil, a festa junina. As festas juninas geram um mercado aquecido para comerciantes locais que vendem comidas típicas, bebidas, trajes tradicionais como vestidos, chapéus de palha e artigos de decoração. As barraquinhas desempenham um papel crucial, vendendo desde pratos típicos como pamonha, canjica e bolo de milho até bebidas como quentão e vinho quente. Esses itens movimentam milhões de reais em vendas durante o período junino. Isso gera um impacto turístico importante na economia brasileira, além de fortalecer o folclore e a tradição religiosa do país. Por exemplo, grandes festas juninas, como as de Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, no Pernambuco, atraem milhares de turistas nacionais e internacionais que gastam com hospedagem, alimentação, transportes e lazer. Esses eventos geram empregos temporários em setores como hotelaria, transporte e segurança. Só para termos uma estimativa do impacto financeiro, irei apresentar 2 exemplos do norte do Brasil, onde a festa junina é particularmente sentida. Embora os valores exatos variem, estima-se que festas juninas como as de Campina Grande e Caruaru movimentam cifras na casa dos milhões de reais, apenas em suas edições anuais. Em Campina Grande, o maior São João do mundo movimentou aproximadamente 500 milhões de reais em 2023, segundo dados da prefeitura. Em Caruaru, o impacto econômico foi estimado em cerca de 620 milhões, com destaque para a geração de empregos temporários. Imagine agora que uma religião estrangeira chegasse ao Brasil e decidisse que uma tradição religiosa com um impacto socioeconômico tão significativo e profundamente enraizado na cultura do país deveria ser substituído por outras práticas culturais. Como você agiria na qualidade de presidente por um dia para proteger as tradições locais e a diversidade cultural brasileira? Por isso, é importante analisar com consciência o que está acontecendo na Rússia. Não se proíbe abraçar uma fé estrangeira, mas não se deve permitir que tal religião,
queira modificar a identidade nacional, criando desconforto na área da relação familiar, social, jurídica e sanitária. Em outras palavras, promover o isolamento sociofamiliar pós-exclusão, ostracismo. Estabelecer juízes abusivos em tribunais paralelos, comissão judicativa. Promover a cultura da omissão para garantir que não ocorra publicidade negativa da mesma e, enfim, impor práticas sanitárias, transfusão de sangue, por exemplo, que chocam o princípio do juramento de Hipócrates, comparáveis quase como uma espécie de eutanásia. Se você chegou até aqui, significa que você aceitou o desafio de ser presidente por um dia. Portanto, responda a si mesmo. Deixa de lado a tua posição religiosa e pense na tua nação. Como você te comportaria como presidente, sabendo que por 2 anos você esperou inutilmente que a soberania do país que você prometeu defender não fosse acatada e que, ao invés, continuasse a ser violada? Abriria uma inútil exceção para beneficiar uma mínima percentual da população, sem importar que mais de 99% da população obedece às leis nacionais, que, repito, é laica e, portanto, permite a religiosidade, desde que ela não fira os princípios base de uma nação, que é a família, o trabalho e as observações civis e sanitárias da mesma? Como você comportaria sabendo que essa religião estrangeira escreveu e continua escrevendo livros, revistas e ensinando do altar que o teu país foi, é e será instrumento do diabo para perseguir essa tal religião estrangeira, que apesar de não produzir nada no país, todos os anos levam uma quantia considerável de dinheiro para o exterior? Seja honesto consigo mesmo e responda: como você te sentiria ser classificado como um emissário de Satanás? Como te comportaria com uma religião que tenta implantar não só uma cultura diferente da tua, mas que tal cultura é de um país que por décadas sempre teve conflitos socioeconômico, militar e cultural noto no mundo inteiro? Proponho agora o último exercício deste vídeo para efeito de avaliação. Como você, presidente por um dia, agiria ao descobrir que existe uma associação estrangeira que se reúne com seus adeptos para discutir estratégias de expansão demográfica, utilizando mapas da cidade do teu país, coletando dados sensíveis dos teus cidadãos e, periodicamente, enviando relatório dessas informações para a sede dessa associação no exterior? Imagine que esse país de destino seja, por exemplo, um concorrente em termos de poder militar. Essa situação me faz lembrar os publicanos, judeus que serviam ao Império Romano. Não se tratava de perseguição aos publicanos, mas eles eram vistos como traidores do seu próprio povo. Você permaneceria passivo enquanto os teus próprios concidadãos mapeiam o teu país e repassem dados sensíveis à inteligência de uma potência estrangeira sem tomar qualquer atitude? Afinal, não é novidade que a torre sempre recolheu dados sensíveis de pessoas que visitava como material para análise evangelística. Essas informações eram coletadas sem o conhecimento do visitado e repassados às congregações locais, que, por sua vez, podiam transmiti-las para a sede nacional
e internacional. Desculpa te decepcionar, mas mais uma vez, Torre Smo acaba de desmontar mais uma falácia da sociedade Torre de Vigia. Bem-vindo ou bem-vinda à realidade. Te enganaram mais uma vez. Entregue a tua demissão como presidente ou como adepto da organização. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Torre Smo, somos muito ofensivos.